Você sabia que a primeira Sexta-feira Muito Louca foi há quase 50 anos? Mais do que apenas conhecer outras versões de Freaky Friday, analisar essa franquia como um todo é uma oportunidade de viajar no tempo. Afinal, cada versão é um registro interessante de sua época que serve de estudo tanto do cotidiano das famílias quanto das minúcias de uma relação entre mãe e filha dentro de cada contexto. Entre tantas versões, talvez nenhuma ofereça uma viagem no tempo tão rica quanto Se Eu Fosse Minha Mãe de 1976. Assistir a esse filme é ter uma noção clara do que era considerado normal em uma família naqueles anos e do que poderia ser interpretado como rebeldia adolescente. Um exemplo interessante é a forma como a troca de corpos é reforçada pelos hábitos das personagens. Annabelle, a filha, pelo sorvete e Ellen, a mãe, pelo cigarro. O roteiro utiliza esses vícios para criar momentos de quebra de expectativas que geram humor. E ver uma adolescente pedir cigarros em um estabelecimento, algo impensável hoje em um filme infanto-juvenil de Hollywood, especialmente da Disney, não causava choque na época e chegou a ser explorado como piada pelo filme. O longa também é divertido de analisar sob o ponto de vista histórico, seja pelas tendências de moda de adolescentes e adultos, pelas músicas que cada público ouvia ou por registros culturais da época. Mesmo em um período em que discussões sobre misoginia e patriarcado ainda estavam longe da força que possuem hoje, a produção não deixava de ironizar esse contexto. A piada sobre a falta de reconhecimento do trabalho doméstico da mulher, sempre sobrecarregada com as tarefas da casa, enquanto o marido saía para trabalhar. E o filme não deixa de ressaltar como tal responsabilidade é árdua. Narrativamente, a obra começa em um ritmo acelerado. Mal conhecemos as personagens e já ocorre a troca de corpos. Esse pouco tempo de desenvolvimento poderia enfraquecer a identificação do público com as protagonistas, mas o segundo ato consegue recuperar o fôlego. Muito disso se deve às ótimas performances de Barbara Harris no papel da mãe e de uma jovem Jodie Foster como a filha. Ambas exibem carisma, um ótimo timing cômico e talento para conseguir sustentar as duas personalidades nas interpretações. Se o início é modesto e tropeça em alguns pontos, é no ato final que o filme realmente ganha força. A conclusão busca ser grandiosa, misturando humor físico e situações constrangedoras com o uso de efeitos especiais surpreendentes para a época, resultando em cenas realmente memoráveis. Vale destacar ainda a canção de abertura, I'd Like to Be You for a Day, cuja melodia envolvente e letra simples ficaram na minha cabeça por semanas. Não estamos falando de uma comédia perfeita, há falhas que seriam corrigidas em versões posteriores, especialmente na de 2003, que considero a melhor de todas. Ainda assim, Se Eu Fosse Minha Mãe é um bom filme, e mais do que isso, uma experiência valiosa pelo registro histórico que representa, sobretudo quando assistido em conjunto com as adaptações que vieram depois. Para Se Eu Fosse Minha Mãe, nota 6.